podcast Projeto Caminho Certo, o podcast do servidor público, voz ativa de quem faz a diferença. Olá, servidor e servidora pública, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Caminho Certo. Eu sou a doutora Richelle, advogada, e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma conversa sobre os direitos do servidor público. E eu sou a doutora Gabriela, também advogada. Juntas, a nossa missão aqui é traduzir temas jurídicos em uma linguagem leve e direta que faça sentido na sua rotina. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre um direito que vem transformando diversas famílias, a realidade dessas famílias, que é a redução da jornada de trabalho para mães e pais que têm crianças com transtorno do espectro autista. E para esclarecer todos esses detalhes, hoje a gente recebe uma convidada muito especial, a doutora Camila Varela, que é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, advogada, professora e ex-presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB São Paulo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast Caminho Certo. Doutora Richelle, doutora Gabriela, muito obrigada pelo convite e estamos aqui para poder ajudar os servidores públicos a saber os direitos deles. Muito obrigada. Imagina, o prazer é todo nosso, doutora. E aqui para a gente começar do começo, né, vamos iniciar, dar um pontapé, o que exatamente seria essa redução de jornada e o porquê que ela é tão importante para essas famílias com pessoas que têm a TEA? Então, a redução da jornada de trabalho, na verdade, era um direito que já era garantido para os servidores federais há muito tempo. O que aconteceu, que é a novidade, que eu acho que é importante esse podcast estar sendo feito, é que nós conseguimos, através do tema 1097 do Supremo Tribunal Federal, tornar esse direito acessível para todos os funcionários públicos estaduais e municipais do Brasil. O que acontece? Quando você tem um filho com deficiência, você precisa de tempo para poder se dedicar mais a ele, isso é natural. E muitas vezes a redução da jornada de trabalho vinha, os órgãos administrativos até deferiam, só que eles faziam redução proporcional do salário. E o que isso na verdade é a causa? Na verdade, a mãe vai ter que abrir mão do salário dela para poder cuidar do filho. Ou o pai, ou às vezes a avó, a pessoa que é responsável de fato, porque isso é importante a gente colocar. O que foi garantido é que o responsável pela pessoa com deficiência possa reduzir a jornada dele de trabalho. Então, pode ser pai, mãe, avô, tio, quem for de fato o responsável pela pessoa com deficiência. Por quê? A pessoa com deficiência demanda muitas terapias, demanda cuidados, e tem crianças, às vezes, que nunca desfraldaram, então precisa ainda, inclusive, a questão da higiene. Então, não é só levar na terapia, é cuidar dessa criança ou dessa pessoa com deficiência, porque as crianças crescem, né? Então, cuidar dessa pessoa com deficiência durante toda a sua vida. Então, essa acho que é a grande importância, poder reduzir a jornada de trabalho sem reduzir os vencimentos. Até porque não tem uma lógica, né, doutora? Porque a gente tem gastos, como a senhora falou, com terapias, com diversas coisas. Como esses pais vão abarcar tudo isso se houver uma redução do salário, Exatamente, né? é absolutamente injusto. E outra, era uma anti-isonomia, porque na esfera federal, a redução já era sem redução de vencimentos. Então, a pessoa tinha jornada revista, mas não perdia os vencimentos. E para os estaduais e municipais, muitas vezes vinha acompanhado da redução de vencimentos. Doutora Camila, quando a gente fala em quem pode solicitar essa redução de jornada, nós estamos falando exclusivamente das mães ou os pais e outros responsáveis pela criança também podem solicitar a redução? Podem solicitar também. Isso é uma coisa importante. Acho que hoje em dia a nossa Constituição garante que a pessoa com deficiência tenha apoio da família. Então, no momento que a gente coloca a família, a gente não reduz a mãe, pai ou a avó. A gente reduz, na verdade, a gente abre portas para que toda pessoa que seja responsável por uma criança ou por um adulto, por uma pessoa com deficiência, possa ter esse direito garantido. Que legal. E agora aqui entrando mais numa base legal, uma fundamentação legal, o servidor e a servidora pública, normalmente, eles costumam ouvir muito sobre a lei berenice-piana, mas eles não entendem muito bem como funciona na prática. Essa lei, ela pode ser usada como argumento para pedido de redução de jornada, mesmo em estados ou municípios que não têm uma lei específica? Então, eu sempre falo que para a gente poder conseguir a redução de jornada de trabalho, a gente precisa fazer uma interpretação conjunta. Então, a gente tem que juntar a lei berenice-piana, que é específica dos autistas, com a lei brasileira de inclusão, que é a lei que abarca todas as pessoas com deficiência, e
o mais importante de tudo, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que foi assinada na ONU e no que o Brasil é signatário. E é essa convenção que permitiu que a gente levasse o tema até o Supremo Tribunal Federal, porque justamente é onde há o controle de constitucionalidade, e é essa cadeia de normas, Convenção Internacional, Lei Brasileira de Inclusão e Lei Berenice-Piana, que formam a base legal para a gente conseguir essa garantia. Doutora Camila, a parte que gera mais dúvidas aos servidores é a forma como deve ser solicitada a redução de jornada dentro do órgão público. Então, quais seriam os primeiros passos? Olha, eu sempre falo que a gente precisa esgotar a via administrativa. Então, assim, a pessoa precisa procurar o RH, né, fazer o pedido. Cada município, cada estado tem a sua formalização, mas existe necessariamente o direito do servidor público de fazer esse pedido. Então, ele vai no RH, se informa, é por meio de carta, é por meio de aplicativo. Hoje em dia a gente já tem, inclusive, serviços públicos que têm aplicativo, então você faz pelo aplicativo, pois é. E aí, então, se informa como isso acontece e vai demandando dessa forma, dizendo e sempre fazendo referência ao tema do Supremo Tribunal Federal. Se houver a negativa, aí a gente caminha para o ponto. Mas o começo é esse, é sempre pela via administrativa, através do RH da administração pública. Perfeito. Perfeito. Doutora, e agora em relação aos documentos, o que a pessoa precisa apresentar para o RH para comprovar essa necessidade desse acompanhamento e o que precisa ter nesse laudo para garantir esse direito? Olha, não existe uma regra fixa, mas eu entendo que a gente precisa ter um laudo atualizado, mostrando qual é o nível de suporte da pessoa por quem ela é responsável, do filho ou da filha, ou, enfim, do sobrinho, enfim, por quem ela é de fato responsável. Precisa ter um laudo que diga o nível de suporte de forma clara e que coloque o tempo de terapia que ele precisa e quais são as necessidades. Como eu falei para vocês, por exemplo, os autistas, eles têm muita ansiedade, então muitas vezes eles comem muito rápido e engasgam. Então, até na hora de alimentação, pode ser, mas ele se alimenta sozinho. Sim, mas tem que estar no laudo dizendo, tem risco de engasgos e etc. Então, assim, tem que ser um laudo bem pormenorizado para poder o quê? Trazer para a administração clara qual é a necessidade. Porque aí a gente vai ter mais para frente, a gente vai falar isso provavelmente, a variação. Quanto que vai reduzir? 10%, 20%, 30%, 50%, de acordo com aquilo que o laudo assegurar. Doutora, eu vi também que além da taxação, né, não rol taxativo, na verdade é uma discussão que originou da doutora, mas também a validade do laudo é algo que a senhora vem discutindo nas redes sociais, né? Existe uma validade, assim, para esse laudo? Então, o laudo da pessoa com autismo, que a gente fala, o autismo não tem cura, então é um absurdo a gente estar toda hora renovando o laudo. Mas alguns municípios e alguns estados ainda determinam isso. Está no Congresso Nacional, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o prazo, na verdade não o prazo indeterminado do laudo, mas ainda não saiu. Então, enquanto isso, eu sempre sugiro que seja, voltando à pergunta da Gabriela, um laudo atualizado. Atualizado, eu penso que 6 meses, 1 ano no máximo. Perfeito. Perfeito, doutora. Doutora, agora um ponto delicado. Quando o órgão nega o pedido, qual seria o caminho? É possível recorrer de forma administrativa ou seria necessário acionar a justiça? Eu penso sempre que a gente tem que esgotar a via administrativa. Muitas administrações têm a possibilidade de recurso, então faça o recurso. Para a gente chegar no judiciário e falar, eu esgotei todas as vias administrativas, agora eu realmente preciso do judiciário. Então, eu penso que se houver a possibilidade de recorrer administrativamente, recorra. Para quando chegar no advogado, já ter tudo mais ou menos traçado em termos de caminho para poder falar, agora eu preciso do Poder Judiciário, agora eu tenho a pretensão resistida, que é o que a gente fala em direito que é necessário. Perfeito. Doutora, e a gente já comentou aqui que não pode haver a redução salarial, mas em questões das gratificações dos servidores públicos, é possível haver diminuições delas? Então, essa é uma questão bastante controversa. A gente tem muitas vezes servidores que estão em cargos de confiança. Então, ali também a gente vai ter que entrar na questão dos 10 anos, né? Então, é uma questão que ainda gera polêmica e que vai ter que ser discutida judicialmente. Não tem ainda uma resposta pronta. Fixa, né?
Doutora, também é importante lembrar que o servidor que tem a redução de jornada concedida não pode ser punido disciplinarmente por sair mais cedo, desde que haja o devido respaldo legal. Certo. Com a sua experiência, quais cuidados o servidor ele deve adotar para se resguardar durante esse processo? Eu acho que é importante o servidor e a pessoa hierarquicamente superior a ele ter essa informação de que a pessoa tem a redução de jornada. Então, é importante que todo o setor seja intimado, e muitas vezes a gente sabe que essa intimação judicial chega lá no RH, mas nem sempre é repassada de maneira capilar, né, para todas as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, o servidor tendo essa decisão, acho que ele tem que estar sempre com ele. Assim que começar o processo de redução de jornada de trabalho, ou seja, está autorizado a partir de hoje, ele conversar com a diretoria dele, levar a decisão judicial e deixar claro. E se acontecer alguma questão disciplinar, ele deve reportar ao advogado que está cuidando do processo para que isso seja devidamente informado ao juiz. Bacana. Doutora, aqui agora voltando mais sobre a redução da jornada de trabalho. Como funciona o percentual dessa diminuição? Ela é automaticamente em 50%? Como funciona? Então, como a gente estava falando antes, quando falamos do laudo, a redução da jornada de trabalho pode variar de acordo com a necessidade da pessoa que precisa ser assistida. Então, você pode ter desde 30% até 50%. Vai depender muito do laudo que o servidor público trouxer, e muitas vezes nos processos acontece perícia judicial, e a perícia também é muito importante para determinar isso. Qual é o grau de necessidade de apoio que a pessoa com deficiência tem? Então, se é uma pessoa absolutamente dependente, que precisa, por exemplo, para comer e não engasgar, que não consegue controlar as próprias necessidades, então precisa fazer higiene para não ficar assada. Então, tem tudo isso que vai ser levado em consideração quando for determinada a redução da jornada de trabalho. A decisão do Supremo, ela não falou em percentual, ela falou em direito. Então, por isso que pode ser flexibilizada. Mas eu entendo que de 30% a 50% é o que a gente trabalha como sendo razoável. Perfeito. E essa redução, ela é só em dias de consulta ou é para todos os dias laborais do servidor? Para todos os dias laborais. Porque, na verdade, a consulta é um elemento, e muitas vezes, no caso do autismo, acontece uma vez a cada 6 meses. Então, por isso que não pode ser redução só no dia da consulta. Tem que ser realmente no dia a dia da pessoa com deficiência. Porque o princípio da redução é que a pessoa com deficiência tem apoio. Acho isso bem importante a gente comentar, doutora Ritiele e doutora Gabriela, é o seguinte: na verdade, a redução da jornada de trabalho, ela não beneficia o servidor. Ela serve como apoio para a pessoa com deficiência. Por isso que a Convenção Internacional de Direito da Pessoa com Deficiência é a base para esse direito. Porque quem vai ser, em última análise, beneficiado é a pessoa com deficiência. É a dignidade da qualidade de vida, né? Uma pessoa que precisa ser assistida para tudo, né? Isso aí. Agora vamos às perguntas que recebemos dos nossos ouvintes. Todas são baseadas em fatos reais e desafios que os servidores vivenciam no dia a dia. A primeira pergunta é, doutora, preciso comprovar que sou a única cuidadora para pedir a redução? Não, até porque eu entendo que hoje em dia, com o conceito de família que a gente tem dentro da Constituição Federal, o ECA, a gente entende que pai e mãe, sejam eles 2 pais, 2 mães, enfim, as pessoas, o casal que teoricamente tem que ser responsável por essa criança pode revezar esses cuidados. Então, eu tenho casos no escritório em que o pai e a mãe tiveram redução de jornada de trabalho. E aí, o que aconteceu? Voltando àquela tua pergunta, cada um teve 30%, porque eles vão revezar. Então, é muito cada caso, e nesse sentido, é óbvio, a gente estava até comentando antes de começar o podcast, né, que muitas vezes, quando a pessoa tem o diagnóstico de autismo, 78% dos homens do casal saem e deixam a mulher sozinha. E aí, nesse caso, mais do que nunca, se a servidora for a única responsável, porque muitas vezes o pai deixa de ser responsável até financeiramente, a gente sabe que isso é uma realidade no nosso país, então aí sim, na verdade, ela não precisa, mas ela deve comprovar para poder aumentar o percentual da redução da jornada de trabalho. Perfeito. A segunda pergunta, doutora, já tive o pedido negado pela secretaria. Posso acionar a justiça? A princípio, sim, se esse for a única instância administrativa. Se tiver uma instância de recurso, faça o recurso antes. Se for a única instância, já pode entrar na justiça, sim. Justiça, né? Aqui, a terceira pergunta. Se meu filho não for autista, mas tiver outra deficiência, também posso pedir a redução? Sem dúvida, porque, vamos lá, que a gente falou no começo, são 3
diplomas legais que a gente usa para essa redução. A Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que no nosso país, doutoras, tem o status constitucional. Por quê? Porque foi a primeira convenção internacional que entrou depois de ser aprovada pelo Congresso e pelo Senado. Quando as duas casas legislativas aprovam uma convenção de direitos humanos no país, ela passa a ter status constitucional. Então, a primeira é essa, que é a lei, assim, a base legal máxima. Depois, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, respondendo a sua pergunta, ela é para todas as deficiências. Então, não precisa ser só autista, não. Pode ser qualquer deficiência. A quarta pergunta, doutora, e se eu já trabalho em redução de jornada, como, por exemplo, 30 horas? Ainda assim, eu posso solicitar mais redução? Se o seu regime de trabalho, o concurso que você prestou era para 30 horas, você pode pedir sim. Então, de repente, vai trabalhar, suponhamos, se pegar a máxima redução de trabalho, 15 horas. Mas, geralmente, quando é um trabalho que um concurso que já previu carga horária de 30 horas, geralmente é diminuída a 10. Essa é a realidade que eu vejo. Agora, recapitulando tudo que nós aprendemos hoje, né? A redução de jornada, ela é um direito respaldado por decisões jurídicas. Para você garantir esse direito, é importante que você tenha uma documentação médica, como a doutora aqui já nos explicou bem detalhada, sobre todas as especificidades do seu filho, da sua criança. E se ela for contestada, se ela for negada, a gente pode requerer judicialmente depois contestar essa decisão, essa negativa. Mas aqui o mais importante de tudo é o bem-estar da criança e a qualidade e a dignidade de uma vida digna da família. Doutora Camila, muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento e por esclarecer todas as dúvidas de uma maneira tão clara e didática. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre importante a gente ter a oportunidade de esclarecer os direitos da pessoa com deficiência, como a gente colocou agora, o foco tem que ser da pessoa com deficiência. É o que eu sempre digo. O beneficiário não é o funcionário público, o beneficiário é a pessoa com deficiência, seja ela criança, seja ela adulta, e o objetivo da Convenção Internacional é garantir os direitos da pessoa com deficiência. Sim. E se esse direito passa pela redução da jornada de trabalho do servidor, que seja respeitado. Eu queria deixar para vocês aqui no final, só apresentar para vocês o meu livro, que é um livro sobre direito das pessoas com autismo e pessoas com deficiência. E eu acho que quem quiser navegar nessa área, advogar nessa área, pode ser um bom guia para você iniciar a sua advocacia nessa área. Obrigada. E para você, servidor e servidora pública, lembre-se sempre que o nosso objetivo aqui é empoderar você com conhecimento de qualidade e segurança jurídica. E se esse episódio te ajudou, compartilhe com outros colegas servidores que vivenciam essa realidade e acompanhe os nossos próximos episódios sobre direito do servidor público.